Olá, seja bem-vindo a esse que é o 5º episódio de Clício Digipix. Nesse episódio, a gente vai falar do branco e preto, como converter suas imagens de cor para PB dentro do Lightroom para exportar depois para um fotolivro ou para um álbum. Essa conversão pode ser feita de 4 métodos diferentes. A gente vai usar um método básico, que já vem com o Lightroom. A gente vai usar um método um pouquinho mais avançado, que eu gosto muito. A gente vai usar um plugin de um programa externo ao Lightroom. Então a gente vai ver direitinho essas 4 maneiras de fazer essa conversão de cor para PB dentro do Lightroom. Vamos começar aqui no computador com essa foto de paisagem incrível do deserto de Nevada. Muito bem, eu tinha feito essa foto lá no deserto e a gente vai levá-la para o módulo de revelação. No módulo de revelação, a primeira forma que a gente tem de transformar essa imagem para branco e preto, como a gente vai ver numa dica posterior, é trazer no painel do básico o slide de saturação todo para a esquerda. E aí a imagem deixa de ser colorida, passa a ser preto e branco, que é o que a gente queria, mas como a gente pode ver, é uma imagem que está um pouco xoxa, um pouco sem contraste. E no PB o contraste é muito importante. Aqui esse céu com essas nuvens, essa parte vermelha da pedra com o resto da montanha, mas eu ainda posso mexer nessa imagem, né? Depois de trazer o slide de saturação para a esquerda, eu vou mexer um pouquinho aumentando o contraste, olha como já ganhou bastante, aumentando o clarity, já ganhou mais ainda, né? Um pouquinho das sombras, e eu vou levar o blacks para trás, para escurecer as áreas mais escuras, e o whites eu vou levar para a direita, que é para clarear as partes mais claras. Então eu saí dessa imagem, cheguei nessa imagem, que é um branco e preto bem decente, para um método que é bastante simples, simplesmente desaturei a imagem. Muito bem, retornando aqui ao início, a outra forma de se fazer isso automaticamente pelo Lightroom é clicando no painel de Black and White, que é o painel adequado para isso, na verdade. Quando eu clico aqui, a imagem fica do mesmo modo que ficou dessaturada com aquela primeira forma de fazer isso, porém, eu tenho agora a opção aqui de abrir um painel de Black and White, onde a gente tem 8 cores da imagem original, 8 cores que pertencem à imagem original, que eu posso mexer na luminância dessas cores. Então, por exemplo, se o céu é azul e eu diminuir a luminância do azul, o céu fica mais escuro. Olha só, é bem intuitivo isso aqui. Se essa parte aqui da pedra é um laranja escuro, quase vermelho, se eu escurecer o laranja, ela fica mais escura. Se eu clarear o laranja, ela fica mais clara. Olha, ela pode praticamente sumir só mexendo no slider do laranja. Um pouquinho de vermelho. Essa parte da montanha aqui é algum tipo de amarelo. Quer ver? Ó, pode ficar mais claro, mais escuro. E aqui é a parte de grama e a gente vai mexer no verde. Olha, mais escuro, mais claro. Mais escuro acho que fica mais bonito, fica com mais contraste. Vou mais um pouquinho aqui no azul. Volto lá em cima no básico, abro um pouquinho os brancos. Olha só. E eu tenho uma imagem com o painel do básico do Lightroom transformado em branco e preto, sem muita pressão, sem muita dificuldade, na verdade. Deixa eu voltar lá para a nossa área de trabalho e vamos ver uma segunda imagem aqui que a gente vai transformar para preto e branco usando presets, pré-definições do próprio Lightroom ou pré-definições que nós tenhamos feito. Eu faço muitos presets porque eu acho eles incríveis, eu posso automatizar o meu fluxo de uma maneira muito rápida usando os presets. Então é isso que a gente vai ver agora com essa imagem da moça. D, para ir para o módulo de revelação, no lado esquerdo da tela eu tenho aqui os meus presets. E aí, conforme eu passo o mouse em cima de cada um deles, nessa área do Navigator eu vou vendo o efeito do preset. Muito bem. Vamos escolher aqui um preset que seja bacana para essa foto. Olha, eu vou passando, vou passando, vou passando. Opa, esse é um preset que eu gosto. Black and White Ansel. Vamos clicar nele.
puxa, a foto ficou legal. Eu gosto desse tom de pele um pouco mais saturado, um pouco mais queimado. Não uma pele lavada, sei lá, como assim, por exemplo, né? Tem gente que gosta disso. Eu não gosto, eu gosto dessas peles muito mais tonalizadas, muito mais escurinhas, né? E aí, o único problema é que ficou um pouco escuro demais, na minha opinião, mas aí é fácil, né? Eu trago aqui o contraste mais para cima, abro um pouquinho o contraste, abro um pouquinho os brancos, só para dar uma clareada nela, né? Um pouquinho de clarity e pronto, olha só. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. Então, eu gosto bastante dessa maneira, escolher um preset, dar uma pequena arrumada nele e o branco e preto já está pronto. Vamos voltar para a imagem original e vamos ver um segundo preset aqui que a gente pode usar. Olha, se eu correr o mouse aqui e eu vou escolher esse daqui, olha, filtro azul de alto contraste. Ele é bem parecido com aquele Ansel que a gente usou, olha, anteriormente, ó, Ansel e filtro azul de alto contraste. Com a diferença que eu não preciso mexer no contraste mais aqui. Mas aqui tem uma dica legal. E se eu quiser colorizar esse branco e preto? Trazer esse branco e preto um pouquinho com um tomzinho mais frio, mais quente, mais vermelho, mais amarelo? Eu tenho duas ferramentas para fazer isso. A primeira delas a gente vai usar agora, que é a ferramenta de curvas, no seu modo profissional, no seu modo avançado. A ferramenta de curvas no modo avançado, você consegue trabalhar individualmente nos canais R, G e B, que é o que a gente vai ver agora. Fecho o painel do básico, vou abrir o painel de curvas e aqui embaixo, nessa área, deixa eu puxar aqui, esse pequeno ícone transforma esse painel de curva paramétrica para curva pontual, ou seja, eu posso pôr um monte de pontinhos na curva e ir acertando as coisas em áreas muito específicas da foto. Mas o legal aqui é que eu posso também trabalhar nos canais individuais. Então eu vou para o canal do azul, por exemplo, subo ele um pouquinho e a imagem começa a ficar mais fria, mais azulada. Vou no canal do vermelho, desço ele um pouquinho e a imagem fica um pouco mais ciano. Vou no canal do verde e desço ele um pouquinho, a imagem fica um pouco mais arroxeada, porque eu estou pondo magenta junto com azul e junto com ciano. Então, se eu gosto desse resultado, que é um resultado meio prata, é um resultado diferente de um branco e preto puro, então é só eu salvar essa imagem e ela já está pronta para ser impressa. Boa dica, né? É bem bonito fazer isso dessa maneira. Vamos voltar lá no nosso painel da biblioteca e a gente vai ver nessa foto incrível da Adriana Margotto, olha que bebê incrivelmente lindo. A Adriana tem esse talento, né, de fotografar essas crianças, ficam todas muito lindas. Mas eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou criar 3 cópias virtuais dessa imagem e a gente vai trabalhar nas cópias virtuais. Olha só, com o botão direito do mouse, clico em cima da imagem e falo criar cópia virtual. De novo, a mesma coisa, criar cópia virtual e mais uma vez criar cópia virtual. Então eu tenho 3 cópias idênticas a essa primeira que a gente vai deixar aqui como parâmetro. Na primeira cópia virtual, com ela selecionada, eu vou para o painel de revelação. E aí eu vou escolher um preset para colorizar essa imagem de uma outra forma. Então vamos lá, primeiro vamos usar o preset, depois a gente dá um ajustezinho. Eu vou procurar um preset que seja bacana, como sempre passando o mouse aqui em cima, né? A gente vai procurando. Opa! Esse preset é legal para foto de criança. Ficou bem bonitinho, né? Ficou bem legal. A diferença aqui é que eu posso ainda mexer um pouco, principalmente nas tonalidades, né? Dá para trazer os brancos mais claros, olha só. Dá para trazer o clarity um pouco menos, e aí ela fica um pouco mais dreamy, um pouco mais sonhadora, um pouco mais com cara de bebê. É legal não ter os bebês com tudo extremamente focado, porque os bebês são soft, são fofinhos, né? E a gente quer manter isso no visual da foto.
então a gente mantém dessa forma. Eu posso tirar um pouquinho do magenta e clarear um pouquinho aqui na exposição. Ó. Olha que lindo que ficou. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. A segunda cópia virtual, que é essa aqui, também vou com ela selecionada para o painel de revelação e vou achar um outro preset aqui chamado Black and White Soft. Pim! E ela ficou já um branco e preto bem legal, bem decente, né? Já está bem bonito. Mas eu vou fazer a colorização dessa imagem manualmente. Como a gente fez na moça usando as curvas, eu vou fazer nessa imagem branco e preto usando a ferramenta que foi criada para isso, que é o Split Toning. Então, vamos lá no Split Toning e a gente vai escolher 2 tons para essa foto. Fecho o painel do básico, vou no Split Toning, escolho com Alt pressionado qual é o tom que eu quero na área mais clara. Eu quero um tom assim, quentinho, e escolho qual o tom que eu quero na área mais escura. Ó. E eu vou querer um tom de azul. Deixa eu ver. Talvez um azul mais profundo. Aqui, ó. Bonito, né? E aí eu ando com a saturação. Conforme eu aumento a saturação do sépia, ele vai colorindo a foto. E conforme eu aumento a saturação do azul, ele vai colorindo as sombras. Né? E aí a gente tem aqui um slider de balanço, que me diz eu quero tudo mais sépia ou eu quero tudo mais azul. Então eu consigo balancear isso para chegar num ponto que seja ideal. Olha só, ficou bem bonito, ficou bem legal, completamente diferente da anterior. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. Tem gente que além disso aqui acaba criando uma vinhetinha aqui no painel de efeitos, né? Então usa essa vinheta após o corte, dá uma prioridade de cor e aí vai colocando a vinheta. Olha só, como a vinheta não é preta, né? Ela tem a mesma cor que tem a foto. Por isso que eu escolhi aqui prioridade de cor, para ela pegar a cor da foto e só escurecer. Né? E aí depois que eu acertei a vinheta no ponto que eu quero, pode ser mais fechada, mais aberta, aí eu dou a suavizada para deixar ela mais disfarçada. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. Bacana, né? Eu vou tirar um pouquinho da vinheta, está um pouco forte, mas um pouquinho só já faz muita diferença. Bacana, né? Então eu vou na outra foto que a gente fez a cópia virtual, seleciono ela e também vou para o módulo de revelação. Vou usar um terceiro preset aqui. Esse preset é um preset chamado Vintage. Vamos lá, vamos achar ele aqui. Paraná, paraná, paraná. Branco e preto Vintage. Eu cliquei e, na verdade, ele não é um preset de branco e preto. Ele tira a saturação da imagem, mas deixa um pouquinho de cor em algumas áreas. Ele tira o vibrance, eu estou achando. Né? Então, basicamente, o que a gente tem é uma imagem quase branca e preta, mas que ainda é colorida. E que dá para ajustar também, né? Basicamente, o que eu posso fazer é aumentar aqui um pouquinho essa sensação de bebezinho. Olha, posso deixar ele mais ou menos suave, usando esse filtro aqui chamado Dehaze. E posso, lá em cima, também diminuir um pouquinho o clarity e aumentar um pouquinho os brancos. Olha no histograma como a gente pode ganhar branco, né? Ó, posso ganhar branco nessa imagem, que ela fica mais purinha, fica mais bonita. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. Bacana, né? Então a gente viu que em uma imagem só, criando cópias virtuais, a gente consegue fazer várias versões dela, de vários, olha só, de vários visuais diferentes, e depois o cliente escolhe, ou a gente mesmo escolhe, qual é a versão mais bacana, a versão que a gente quer usar. A outra forma de criar um branco e preto é um truque dentro do Lightroom, que é usando o painel de HSL, tirando toda a saturação das cores, e aí podendo mexer nas imagens em vários outros sliders desse módulo de revelação que não estariam disponíveis se a gente estivesse usando o modo Black and White, por exemplo. Vamos ver isso com outra imagem.
imagem das meninas que são minhas filhas, quando eram pequenas, e é uma imagem bem colorida, dá para a gente ver bastante bem o efeito do HSL. Teclo D, vou para o módulo de revelação, não mexo no painel do básico, vou direto para esse painel chamado HSL. Abro o painel, na saturação das cores, eu levo todo mundo para o zero. Todo mundo para o menos 100, na verdade. O zero é o meio aqui do caminho, né? Levo todo mundo para menos 100 e a imagem está branca e preta. É como se eu tivesse pego o slide de saturação e levado para o zero, coisa que a gente já fez várias vezes aqui. Mas aqui eu estou fazendo individualmente em cada cor. Se eu mexer aqui embaixo na luminância de cada cor, é exatamente o que a gente já fez com o painel do Black and White. O efeito é o mesmo, olha só. A meia dela era vermelha, eu quero que fique mais escura, escurece o vermelho. Eu quero que fique mais clara, clareia o vermelho. A pele delas eu quero um pouquinho mais escura, a pele delas eu quero um pouquinho mais clara. E assim vai, né? Cor a cor eu consigo alterar substancialmente, olha só, o que acontece com o vestido. Então eu vou achando a cor que eu quero, olha só, que me dê mais contraste. E aqui bastante, né? Os azuis mexem bastante, os verdes mexem menos que os azuis. Depois que eu achei isso, aí vem a dica legal. Todas as outras possibilidades estão abertas. Eu posso mexer aqui, olha, no balanço de branco e alterar muito esse branco e preto que eu deixei como base, ó, alterar muito mesmo. Claro que pode ficar horrível, mas pode ficar bem interessante se eu estiver trabalhando com cuidado. Posso mexer na saturação aqui, a gente já viu isso também, olha só, esse painel fica disponível, né? E mesmo com a foto desaturada, eu ainda consigo mexer em todas as cores. E posso, obviamente, mexer lá embaixo no Camera Calibration, como a gente também já fez, dando cor a cor, olha só, a saturação que eu quero que elas ganhem. Olha só. Aqui. O legal aqui embaixo, olha, que a pele não muda, tá vendo? Porque a gente não tem um canal de laranja aqui. Então eu posso mexer à vontade que a pele fica intacta, né? Não muda de tonalidade. Então é legal porque você tem inúmeras, talvez infinitas possibilidades de criar um bom branco e preto só mexendo nesses sliders. HSL, White Balance, a saturação global, mais esse painelzinho de câmera calibration. Legal, né? Vamos para a próxima dica, que é com uma foto do meu amigo Pepe Mélega, a foto linda que o Pepe fez no deserto do Atacama, e que essa a gente vai usar um plugin externo ao Lightroom, e esse plugin se chama Nik e Silver Effects, né? O nome do plugin em si. Mas o Nik tem um pacote de plugins, Nik Software, que são de graça, porque o Nik hoje é da Google, e a Google permite que você baixe esses plugins gratuitamente. Então é uma boa dica, porque não custa nada, a gente pode testar, né? Mas tem algumas pegadinhas no Nik. Tem muita gente que usa, tem muita gente que adora o Nik. Só usa o Nik porque parece um Instagram. Você escolhe lá a fotinho. A gente vai ver aqui qual é a pegadinha do Nik que muita gente se dá mal. Olha só. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou pedir para ele editar. E eu vou escolher, dentre os vários programas de edição que eu tenho aqui, Silver FX Pro, que é o Nik que converte para branco e preto. Ele me abre uma janela perguntando se eu quero editar uma cópia com os ajustes do Lightroom. Sim, eu quero. Eu não quero editar diretamente nessa imagem, eu quero uma cópia. Sempre eu faço uma cópia quando eu vou para um programa externo. E ele pergunta qual é o formato, qual é o espaço de cor e qual é a profundidade de bits. Olha, como a foto vai ser branca e preta, eu não preciso ter uma profundidade de bits tão grande. Não precisa ser 16 bits, pode ser 8. Eu também não preciso estar no Adobe RGB, posso estar no sRGB, porque não vai ter cor, só vai ter preto e branco. E aqui, se você fizer aplicar o Nik e não mexer mais na imagem, pode até mandá-la em JPEG. Se não, é mais seguro mandar em TIFF,
300 ppi de resolução, que é o que eu acabei de fazer aqui. Clico em editar e ele prepara o arquivo para edição e vai abrir o Nik. O Nik processa a imagem e me mostra, deixa eu aumentar um pouquinho só esse painel. O Nik me mostra aqui todas as possibilidades visualmente. Então eu posso passar o mouse em cima e falar, deixa eu ver essa. Vamos ver comparado com o anterior. Ó, antes, depois, antes, depois. Ah, essa está muito pesada, vamos ver essa. Nossa, essa ficou muito levinha, muito fraquinha. E essa aqui? Nossa, essa está dramática demais, né? Um exagero de drama aqui. Então, dentre as opções que o Nik me dá, para essa foto, eu acho que talvez... Essa triste não, porque o céu perde toda a graça, né? Ele deixou o céu todo cinza, que não é legal. Mas essa Wet Rocks é uma boa opção para essa foto. Essa também é, mas eu acho um pouco clara demais. Vamos escolher essa, Wet Rocks. Depois que eu escolhi, se eu vier no painel do lado direito, é igual ao Lightroom. Eu tenho um monte de controles aqui. Um dos controles que eu tenho que o Lightroom não tem e que é muito legal é escolher um tipo de filme que eu queira para simular um filme analógico, um filme de câmera, né? Eu tenho todos os filmes mais comuns usados durante o período todo do analógico, né? E vamos escolher um filme super simples, ó, um Tri-X. Um Tri-X. Ok. Escolhi o filme e agora a estrutura. A estrutura da imagem que está zerada nesse preset é uma das ferramentas do Nik que as pessoas mais usam. Ela é semelhante ao que faz o Clarity no Lightroom. Só que se você exagerar, eu vou exagerar, vou pôr aqui, sei lá, 40 de estrutura. 40 de estrutura. Se eu exagerar aqui e for ver aqui dentro os controles de altas luzes, meios tons, sombras, estrutura fina, eu vejo que ela é muito mais sofisticada do que o Clarity. Porque além de ter um controle global, eu tenho controles por áreas tonais de quanto que eu quero de aumentar ou diminuir a estrutura da imagem. O Clarity, a tridimensionalidade da imagem. Ok, uma vez feito, achei que está legal, salvo. Ele salva essa imagem e vai me abrir no Lightroom. De volta no Lightroom, a imagem está bacana, eu tenho algumas coisinhas para arrumar aqui, né? Eu estou vendo aqui uma sujeirinha de sensor, outra sujeirinha de sensor, então eu pego essa ferramentinha, que é para isso mesmo, limpo essa, ok, aparentemente a foto ficou legal do jeito que eu queria, dramática e tal, e eu vou ampliar para a gente ver o que aconteceu de fato com a foto. E aí é que vem a pegadinha do estrutura. Olha só. Quando eu chego na área do céu, eu vejo que ele criou uma textura, uma trama, como se fosse um canvas, que não existia na foto. E essa textura foi criada pelo excesso de estrutura que eu mandei aplicar. A gente pode nem ver na tela isso acontecer, mas na hora que imprimir, certamente essa estrutura vai aparecer. Então, é bom ficar atento. Toda vez que usar o plugin do Nik, não exagere no estrutura, porque a estrutura pode danificar a sua foto. Espero que vocês tenham gostado dessas 4 dicas, 4 maneiras diferentes de converter de cor para preto e branco, e esse foi o 5º episódio da nossa série Clício Digipix. Te vejo no próximo.